O ministro André Mendonça acabou de peitar e confrontar o ministro Alexandre de Moraes. Teve briga feia, teve dedo na cara, teve discussão, e eu vou trazer aqui essa treta, essa bomba que acabou de ser confirmada. Vou trazer aqui imagens da treta, da briga, vou trazer tudo a partir de agora, gente, tá? Guerra declarada entre André Mendonça e Alexandre de Moraes. E não para por aí não, gente, tá? Outra bomba gigante também acabou de ser confirmada, porque agora, sobre a custódia de André Mendonça, a Polícia Federal acabou de confirmar, olha, outra bomba que eu vou trazer para vocês. Agora, sobre o comando, né? A Polícia Federal, agora sobre o comando de André Mendonça, acabou de confirmar uma notícia bombástica em Brasília. A Polícia Federal acabou de confirmar que um ministro do STF se encontrou 10 vezes presencialmente com o Daniel Vorcaro, gente, tá? Sim, a Polícia Federal, agora sob o comando de André Mendonça, acabou de confirmar uma notícia bombástica. Segundo a Polícia Federal, teve um ministro do STF que se encontrou 10 vezes e foi presencialmente com o Daniel Vorcaro. Essa bomba, gente, tá? Implodiu Brasília agora neste exato momento. Eu vou explicar o desespero que tomou conta de Brasília agora. E também, gente, tá? A Malu Gaspar definitivamente declarou guerra também contra o ministro Alexandre de Moraes. Não só André Mendonça, mas a Malu Gaspar estão aí, gente, tá? Malu Gaspar declara guerra contra Alexandre de Moraes e ela fez de novo. Mais uma vez ela peitou o sistema, tá? Encheu o peito de coragem e sim, ela acabou de soltar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes e todos vocês vão ficar estarrecidos com o que ela acabou de revelar para o Brasil inteiro. E por fim, o Estadão, o jornal Estadão, acabou de confirmar a maior bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva e é sobre cassação e Lula fora da eleição de 2026. Essa notícia deixou a esquerda devastada em vários sentidos, gente, tá? Na verdade, a notícia é pior do que cassação e Lula fora da eleição de 2026. Vocês vão entender porque o próprio Estadão soltou essa bomba nesse dia de hoje, gente. Então assim, gente, vocês viram que esse vídeo aqui tem uma pancada atrás da outra, né? Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundinho desse vídeo, gente, tá? Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Estão preparados, né? Eu disse pra vocês que é uma pancada atrás da outra. Já vai colocando aí o cinto de segurança que lá vem muita pedreira. Logo de cara, gente, eu não vou conseguir deixar isso aqui pro final do vídeo. Entendemos treta, o motivo. mas é treta, gente. Briga feia, treta gigante. O ministro André Mendonça já tinha dado indícios de que iria sim peitar o sistema, que, né, quando ele tivesse a oportunidade, ele iria para cima do Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. E ele está cumprindo com a sua promessa, gente, tá? Doutor Amarildo teve acesso a um vídeo que bombou nas redes sociais, voltou a circular nas redes sociais, do próprio André Mendonça peitando Alexandre de Moraes e dando um duro recado para o ministro numa briga feia que aconteceu dentro do STF. Aí daqui a pouco vocês vão entender a bomba que acabou de ser confirmada em Brasília. Vejam só. Malu Gaspar, gente. Ela fez de novo. Essa mulher parece que ela tá completa. A Malu Gaspar tá focada em destruir o Alexandre de Moraes, gente, tá? Mais uma vez ela fez revelação bombástica contra o ministro Alexandre de Moraes, o STF. Tá aqui, ó. Maluzinha parece não se intimidar com as ameaças de Moraes. Veio pra cima de novo, tá, gente, tá? Malu Gaspar, agora aqui, participou de um jornal e da CBN e soltou a maior bomba, gente, tá? Contra Alexandre de Moraes, que vocês vão ficar chocados. Mas para vocês entenderem, tem que assistir até o finalzinho. Vocês vão me agradecer. Vejam só. Muito bom dia para você, Malu Gaspar.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes da CBN. Bom dia, Malu. Malu, como que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a investigação do vazamento de dados da Receita Federal, de ministros, de seus familiares, como que essa decisão repercute dentro do próprio STF? Olha, Milton, caiu muito mal dentro do Supremo, especialmente porque todo o trabalho que vinha sendo feito até então pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, e pelos outros ministros que se reuniram ali secretamente com o Toffoli na semana passada para, na prática, forçá-lo a renunciar à relatoria do processo do caso Master, todo esse trabalho vinha sendo feito para tentar distensionar o tribunal e acalmar a situação, assim, acalmar a repercussão que estava sendo muito ruim desse caso para o próprio Supremo. Então, não deu, assim, isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira houve muita tensão porque vazou o conteúdo dessa reunião de uma forma que, segundo os próprios ministros, foi tão literal que isso despertou suspeita de gravação, de que o ministro Toffoli teria gravado os outros ministros, e não deu nem, sei lá, nem chegou a terminar o carnaval. Na terça-feira de carnaval de manhã, já tinha a Polícia Federal na porta dos auditores da Receita para apurar um vazamento, Milton, Cássia, que ninguém sabe exatamente o que é. Nós estamos deduzindo que o que o ministro Alexandre de Moraes está querendo é apurar a origem dos vazamentos de informação que levaram às nossas matérias, a minha, no caso do Lauro Jardim, sobre o caso Master. Mas isso o ministro não diz, né? O ministro, quando manda fazer um levantamento sobre vazamentos, na nota oficial que o Supremo divulgou, ele fala em uma coisa assim, vazamento indevido de dados com suspeitas difusas e de difícil dissipação, usando termos propositalmente vagos, porque ele não quer dizer qual é a suspeita. Por quê? Porque existe um problema, e esse problema caiu muito mal no Supremo, que é o seguinte: se havia uma suspeita só sobre ele, porque só sobre os dados dele, da mulher dele, e do escritório da mulher dele, por que então ele pediu que a Receita verificasse dados de mais de 100 pessoas? Né? Seriam 100 pessoas, grosso modo, entre ministros e parentes dos ministros. Né? Se era um vazamento localizado, para que olhar o dado de tanta gente? Ele encomendou da Receita Federal que fizesse um rastreamento em todos os acessos aos dados de todas essas pessoas para verificar se houve acesso ilegal e já com vistas a checar um vazamento. Segunda coisa que os ministros têm falado: bom, se havia suspeita sobre 100 pessoas ligadas a todos nós, por que nós não fomos informados? De onde que o Alexandre de Moraes achou que ele poderia colocar no inquérito das fake news, que é um inquérito aberto em 2019 com outra finalidade, um levantamento tão amplo sobre nós? E aí, para você ver como que o clima está ruim no Supremo, como a desconfiança entre todos está muito forte, já teve ministro dizendo, inclusive para mim, que estava achando que o Alexandre de Moraes de fato queria era levantar dados sobre eles, os ministros, já tentando se prevenir de uma futura fase da investigação do Master que poderia chegar nele. Nós sabemos que o celular do Daniel Vocaro ainda não está, assim, muito pouca coisa que existe no celular apreendido do Daniel Vocaro durante a prisão dele lá em novembro, muito pouca coisa veio a público. E a gente sabe que tem menções ao Alexandre de Moraes. E ele também sabe. Então, dentro do Supremo, há uma desconfiança também de que toda essa ação possa servir para prevenir alguma ofensiva sobre o próprio Moraes, e mais, como cortina de fumaça para o que de fato tem que ser discutido, que são o contrato da mulher dele, que até hoje não explicou, e a questão do ministro Dias Toffoli, que também, assim, se afastou do processo. Mas e as relações dele com o Vocaro? E o pagamento de 35 milhões de reais pela participação no resort, que até outro dia ele nem assumia que era dele? Então tem muita coisa estranha envolvendo o Supremo com o Master e o Daniel Vocaro, que precisa ser apurada. Mas o que eles estão fazendo agora é se auto-atacar, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou uma atitude à revelia de todos os outros e está sendo apoiado, por um lado, né, internamente pelos ministros que costumam apoiá-lo, segui-lo nas decisões, mas cada vez mais a gente detecta um incômodo entre mais e mais ministros. Ontem, falando com alguns deles, a informação que eu recebi é que foi unânime esse desconforto com o fato de ninguém ter sido avisado. Como assim? Tem suspeita sobre nós, sobre os nossos parentes, e a gente não sabe? Então, a coisa está muito mal parada, sabe, Milton? Porque a questão é que, aparentemente, o Alexandre de Moraes e os outros ministros não estão entendendo o tamanho do problema que esse caso passou a representar para o Supremo. A ponto de, na semana passada, muita gente se referia ao caso Master como o caso Toffoli. Quer dizer, você tem a maior fraude financeira do Brasil sendo investigada,
E, no fundo, o que as pessoas estão prestando atenção? Como é que o ministro do Supremo está enredado com um banqueiro que executou essa fraude financeira bilionária? E em relação... Tá enredado, mas assim, até o último fio do cabelo, gente, tá? Ou seja, a Malu Gaspar, né, com a sua fonte, a fonte dessa mulher tem que ser assim, gente, é um caso de estudo, gente, porque a Malu Gaspar, eu fico chocada como que ela consegue essas informações, gente, tá? Parece até uma equipe de inteligência da CIA dos Estados Unidos. Essa mulher descobre tudo que está acontecendo dentro do STF. Ela tem uma fonte dentro do STF e, assim, simplesmente que eu fico chocada. Então, ela descobriu que, por unanimidade, o que significa isso? Todos os outros ministros ficaram muito, mas extremamente incomodados com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Como que o ministro, Alexandre de Moraes, toma uma decisão, né, gente, tá? Que engloba os outros ministros. Tipo, ó, eu quero que vocês verifiquem, ó, aí, Receita Federal, quero que vocês investiguem o vazamento de dados de parentes dos outros ministros do STF. Mas como que assim, que poder é esse que o Alexandre de Moraes tem que ele toma uma decisão sobre os outros ministros do STF? Tipo assim, os outros ministros pensaram assim, gente, como assim? O Alexandre de Moraes tomou uma decisão para que a Receita Federal investigasse se tinha quebra de sigilo dos meus parentes, mas nem eu fiquei sabendo dessa investigação. Então, os ministros, por unanimidade, vocês viram que a Malu Gaspar diz todos, unanimidade, porque é todos, ficaram extremamente furiosos com essa audácia, né, do Alexandre de Moraes em tomar essa decisão sem ao menos consultar se eles queriam. Olha, ministro André Mendonça, olha só, ministro, por exemplo, Carmen Lúcia, você quer que a Polícia Federal, que a Receita Federal investigue se vazou algum dado de algum familiar seu ou de algum... Não, ele foi lá e deu a ordem e se lixou para os outros ministros. Então tá tendo essa treta gigante dentro do STF e eles estão preocupados. Então ele foi lá, deu essa ordem, né, de quebra de sigilo para ver, né, dos dados. Então Alexandre de Moraes pode ter acesso a esses dados e o medo é que ele utilize esses dados posteriormente contra os próprios ministros do STF. Afinal de contas, ele teve acesso a tudo agora, né? Gente do céu, Malu Gaspar, tô impressionada. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o portal de notícias Metrópolis acabou de revelar uma bomba contra o Lula. O portal de notícias Metrópolis acabou de revelar a prova que pode deixar o Lula fora da eleição de 2026. Isso aqui, gente, é muito mais grave do que aparenta ser. É a maior bomba contra o Lula que foi revelada por um jornal até agora. E é sobre aquele desfile que pode deixar o Lula inelegível e fora da eleição de 2026. O portal de notícias Metrópolis teve acesso à informação de que membros de dentro do governo Lula tiveram reuniões com os organizadores daquele desfile que foi rebaixado aqui no Carnaval, que fez campanha eleitoral antecipada. Então, o portal de notícias Metrópolis acaba de revelar que o governo Lula pode ter, na verdade, interferiu. Só o fato do Lula e a Janja ter escolhido lá o ator que ia representar o Lula interferiu. E isso pode deixar o Lula inelegível e fora da eleição. Vocês vão entender assistindo esse vídeo, vejam só. Da Andresa Matais, dela e também assinada pelo André Chalders, repórter da coluna da Andresa, sobre o enredo pró-Lula, né, que teve 9,6 milhões de reais e reuniões no Palácio do Planalto. Primeira-dama Janja e ministras Gleisi e Aniele cumpriram agendas com a Escola Acadêmicos de Niterói, que acabou rebaixada. Aqui a gente vê alguns posts, né, das duas, ali da Janja e da Aniele, e aqui as informações da Andresa e do André Chalders. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói recebeu 9,6 milhões de reais em verba pública para realizar o seu desfile deste ano, que homenageou o presidente Lula. Os pagamentos vieram da Prefeitura de Niterói, lá no Rio de Janeiro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do Governo Federal por meio da Embratur e da Prefeitura do Rio de Janeiro via Rio Tour.
Isso tudo deu um montante de quase 10 milhões de reais. Dinheiro público que todas as outras escolas também recebem, né? O governo federal se envolveu diretamente com o desfile. A primeira-dama, Janja da Silva, esteve 2 vezes na escola, nos dias 7 de outubro de 2025 e 7 de fevereiro já de 2026. Os deslocamentos de Janja são pagos com recursos públicos, assim como todo o staff de seguranças e assessores que a acompanham. Na visita de fevereiro, Janja estava acompanhada de uma ministra de Lula, a Aniele Franco, da Igualdade Racial, destinou a sua agenda a acompanhar o último ensaio da escola. Em vídeos postados nas redes sociais da ministra, Janja e Aniele aparecem ao lado do presidente da escola, o Wallace Palhares, fazendo L com os dedos. A Aniele utiliza a mesma rede social para divulgar as ações do seu ministério. Aqui tem um vídeo, né, que você, acessando a matéria, consegue assistir. O presidente da Acadêmicos de Niterói foi recebido pelo menos 2 vezes lá no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, nos dias 16 e 2 de outubro de 2025. As agendas oficiais mostraram que esses encontros do Wallace Palhares com a ministra Gleisi Hoffmann no 4º andar do Palácio do Planalto, onde fica também o gabinete do presidente, como secretária de Relações Institucionais, o governo de Gleisi não tem, o cargo de Gleisi não tem qualquer relação com atividades culturais. A reunião do dia 16 teve ainda a presença de André Siciliano, número 2 da ministra. Ele é responsável por tratar com deputados e senadores sobre liberação de emendas e indicações para cargos. Também participaram do encontro o namorado de Gleisi, o deputado Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, e o vereador petista Anderson Pipico, de Niterói. Intitulado Do Alto do Mulungu surge a esperança, Lula operário do Brasil, o enredo conquistou apenas 264,6 pontos, a menor nota entre todas as escolas do grupo especial do Carnaval Carioca, e resultou no rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. E aí a Andresa traz, e o André Chalders também, esses pagamentos, né, da Embratur, da Prefeitura e do Governo do Estado. A autarquia federal, a Embratur, depositou R$1 milhão para o desfile da Acadêmicos de Niterói, o mesmo montante das outras 11 integrantes lá do grupo especial. A Embratur é comandada desde janeiro de 2023 pelo ex... É isso aí, gente. Então, vamos lá, né? Janja da Silva, primeira-dama, Gleisi Hoffmann, ministra, Lindinho, né? O Lindbergh Faria... A Aniele, aquela que foi abusada, né, pelo ministro dos Direitos Humanos. Então quer dizer que todos eles estão envolvidos diretamente nessa campanha eleitoral antecipada para o Lula, gente, tá? Ou seja, isso tudo bancado também por dinheiro público, gente, tá? Eu não preciso nem dizer mais nada. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Agora sim eu entendo por que os principais juristas, tanto de direita quanto de esquerda, estão dizendo que o Lula corre seríssimos riscos de sim ficar inelegível e ficar fora da eleição de 2026. Não preciso nem dizer mais nada, né, gente? Tá? Compartilhem, explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Agora, gente, tá? É agora que eu vou trazer essa bomba para vocês. A Polícia Federal, agora sob o comando do ministro André Mendonça, acaba de confirmar que um ministro do STF teve 10 encontros presenciais com o criminoso, com o bandido do Daniel Vorcaro, gente, tá? Essa notícia implodiu Brasília neste dia de hoje. Quer saber o porquê? Vamos lá desde o início para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos lá, gente, tá logo de cara. Vejam a bomba que explodiu hoje. André Mendonça diz que a Polícia Federal terá carta branca para investigar o caso do escândalo do Banco Master. Ou seja, o André Mendonça, ao contrário, né, do Dias Toffoli, que ficava freando a Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal podia e não podia fazer, brecando algumas informações. O André Mendonça não, ele está fazendo completamente o contrário. Vai lá, Polícia Federal, descobre tudo e vamos jogar a lama no ventilador. O André Mendonça, né, gente, tá, ao pegar essa relatoria do escândalo do caso Master, isso foi a tragédia para o Alexandre de Moraes e para o Dias Toffoli. Quer ter a prova do que eu estou dizendo aqui para vocês? É essa que explodiu aqui hoje em Brasília. Essa aqui é a maior prova de que o André Mendonça tá indo para cima desses ministros sem dó e nem piedade. Vejam a bomba que acabou de explodir. Gente, isso aqui, em qualquer outro país, um país onde o judiciário é levado a sério, Dias Toffoli já estaria na cadeia, na prisão.
É muito grave isso aqui, gente. Polícia Federal citou, tá, mais de 10 encontros presenciais entre o Vorcaro, entre o bandido criminoso Vorcaro, que está atolado nesse escândalo de corrupção, e o ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli. Isso porque, recentemente, o próprio Dias Toffoli disse que não tinha nenhum envolvimento com o Daniel Vorcaro, né? Ele disse que não tem, é tudo ilação, ou seja, tudo mentira. Ou seja, a própria Polícia Federal está aqui desmascarando o ministro Dias Toffoli, gente, tá? O relatório encaminhado pela Polícia Federal ao STF cita mais de 10 ocasiões em que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria encontrado o ministro Dias Toffoli, ex-relator da investigação sobre o banco. Segundo a Polícia Federal, os encontros que ocorreram em 2023 e 2024 indicam uma relação de amizade, além do que mostra a conversa entre os dois no WhatsApp, na qual o ministro chamou Vorcaro para sua festa de aniversário. Na semana passada, Toffoli deixou a relatoria dos casos do Banco Master após a Polícia Federal entregar a Edson Fachin, presidente do STF, um relatório sobre a relação de Toffoli com Vorcaro, réu no processo. O ministro, então, negou ter amizade com Vorcaro. Vejam bem que a Polícia Federal acabou de desmascarar o Dias Toffoli. Porque, lá atrás, o ministro, tá, negou ter amizade com Vorcaro e defendeu que não havia margem para alegar suspeição. Procurados pelo UOL para comentar o fato, né, de terem se encontrado mais de 10 vezes, Toffoli e Vorcaro não respondeu à coluna, gente. Ou seja, ele não vai se manifestar, porque a Polícia Federal acabou de dar um verdadeiro checkmate no Dias Toffoli. Isso aqui, gente, é muito grave em pensar que esse Dias Toffoli estava Agora está explicado por que o Dias Toffoli autorizou aquela mega operação da Polícia Federal. Depois que a Polícia Federal apreendeu tudo aquilo, né? Tablets, vários celulares, notebooks, computadores. Agora está explicado por que o Dias Toffoli mandou a Polícia Federal lacrar tudo e entregar lá dentro do escritório dele, na sala dele no STF. Tá vendo só o porquê do desespero, gente, tá? As coisas estão começando a ser reveladas. Agora, com a Polícia Federal sob o comando de André Mendonça, as coisas vão começar. A lama vai ser jogada no ventilador. Resumindo aqui para vocês. Isso aqui é só a ponta do iceberg, porque mais uma bomba foi confirmada para desespero do ministro Alexandre de Moraes. André Mendonça receberá até segunda-feira novo relatório da Polícia Federal sobre o Master. Ou seja, além daquele relatório que foi levado, a Polícia Federal levou lá para o Edson Fachin, que culminou, que resultou na expulsão do Dias Toffoli do caso, né, do escândalo da relatoria do caso Master, agora o André Mendonça vai receber um novo relatório. Tudo novinho em folha, gente, tá? E o desespero tomou conta do ministro Alexandre de Moraes com essa notícia bombástica que acabou de explodir, gente, tá? E a Polícia Federal já tinha revelado que o ministro Alexandre de Moraes já tinha sido citado nas conversas com Vorcaro. Aí, gente, o desespero tomou conta geral. Aí, para finalizar, bomba contra o Lula, gente. Estadão destruiu o Lula sem dó e nem piedade. Meu Deus do céu, gente. Se tá no Estadão, eles estão desesperados. Vocês têm noção da gravidade disso aqui? Estadão vê desfile sobre Lula como campanha eleitoral antecipada, gente, tá? Ou seja, acabou pro Lula, gente. O Lula está acabado nessa eleição. Acabou. O jornal O Estado de São Paulo afirmou em editorial publicado nesta quinta-feira que o desfile da Escola Acadêmica de Niterói foi referências ao presidente Lula da Silva, configurou promoção política e antecipação de campanha eleitoral. No texto intitulado O Samba do Petista Doido, o Diário sustenta que a apresentação no sambódromo ultrapassou o caráter cultural típico das homenagens carnavalescas. Segundo o editorial, não restou dúvida nenhuma de que se estava diante de um ato característico de campanha.
A avaliação também leva em conta a presença de Lula em um dos camarotes e a sua descida à avenida para cumprimentar integrantes da agremiação. O Estadão também menciona a preparação da primeira-dama Janja para participar do desfile. Conforme o texto, isso selaria simbolicamente a relação direta entre a apresentação da escola e a campanha do marido à reeleição. Então, o próprio jornal Estadão confirmando que aquilo ali foi uma campanha antecipada, campanha eleitoral antecipada, escancarada e descarada. Foi um crime sem precedentes, passível, segundo aí os principais juristas do Brasil, passível, né, gente, de cassação. Lula fora da eleição de 2026. Ai, gente, mas que coisa, né? Esse enredo, essa propaganda antecipada. Gente, isso vai custar muito caro. Gente, escrevam o que eu tô dizendo para vocês. Esse samba enredo que homenageou o Lula, essa propaganda antecipada eleitoral, vai custar muito, mas muito caro pro Lula. Vocês não têm noção do que está sendo preparado. Briga no STF e agora nós entendemos o motivo do desespero do Alexandre de Moraes ao ouvir essa fala aqui do André Mendonça. Olha só isso aqui. Desculpa, qual a relação? Qual a relação? Moraes ficou extremamente irritado com André Mendonça. Entenda, Alexandre de Moraes quer derrubar o sigilo bancário de servidores. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a quebra dos sigilos desses 4 servidores públicos que são suspeitos de terem acessado indevidamente os dados de ministros do STF e de seus familiares, incluindo aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É curioso que quando Mendonça disse que deveria derrubar o sigilo dos ministros do STF, também Moraes enlouqueceu. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Desculpa, qual a relação? Qual a relação disso? A relação é gigante. Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem... Quando se faz uma interceptação telefônica também. É a mesma coisa. Não é. Por que será que Moraes ficou tão irritado? Desculpa. Nós sabemos o porquê Moraes ficou tão irritado. Falar em quebra de sigilo bancário, acabar com o sigilo bancário, que é isso, né, Alexandre de Moraes? Aí a população vai descobrir como a sua esposa evoluiu o patrimônio. Na verdade, uma evolução estrondosa que foi divulgada. Uma investigação prévia pode culminar em várias quebras de sigilo, segundo Alexandre de Moraes. E aí ele utiliza-se do inquérito interminável das fake news, que dura desde março de 2019 e que agora serve para quebrar sigilos e aplicar medidas em servidores da Receita Federal, que não tem absolutamente nenhuma ligação com fake news. Aí tem investigação prévia, pode fazer tudo. Mas agora, já imaginou acabar um sigilo bancário? Aí você desesperou. Desesperou e agora quer prender, quer punir quem possivelmente divulgou sigilos bancários ou fiscais de familiares de ministros do STF, como, por exemplo, a sua esposa, atropelando a Constituição, rasgando a Constituição. Mas as coisas vão se explicando ao longo do tempo. Agora a gente sabe o motivo do seu desespero. Uma vergonha completa do que está acontecendo no Brasil e nós vamos trabalhar muito para que Alexandre de Moraes... trabalhar e muito. E é exatamente o que o ministro André Mendonça está fazendo neste exato momento, gente, tá? Porque a bomba não é só essa aqui que você acabou de ver, não. Essa treta, essa briga feia. Basicamente ali, dedo na cara. Alexandre de Moraes com aquela cara de ódio olhando ali para o ministro André Mendonça. E aí o motivo do ódio se intensificou, porque é exatamente esse mesmo André Mendonça que está aqui nessa briga feia, nessa treta feia, que hoje comanda a Polícia Federal sobre esse escândalo do Banco Master. Hoje é o André Mendonça que comanda a Polícia Federal e, inclusive, tá, após o André Mendonça pegar o comando da Polícia Federal, agora, gente, tá? São poucos minutos que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Polícia Federal acabou de confirmar que um ministro do STF teve 10 encontros
presenciais com o Daniel Vocaro. É outra bomba que explodiu, que implodiu Brasília, que implodiu a República neste exato momento. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação completa. Mas aqui essa treta aqui é pelo seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, ele é de acordo com a quebra de sigilo, mas assim, para quem ele quer investigar, para quem ele quer perseguir, para quem ele quer, né, esmiuçar. Mas a quebra de sigilo contra ele, contra ministros da Suprema Corte, contra familiares, contra esposa, isso jamais pode acontecer. Quem ousa quebrar o sigilo de uma esposa, de um ministro, de um filho de um ministro, de um próprio ministro da Suprema Corte. Então, assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E deu para vocês sentirem, gente, tá? Aqui nessa treta, o que o ministro André Mendonça vai enfrentar a partir de agora sobre o escândalo do Banco Master. Deu para vocês sentirem, né? Isso aqui, ó, é uma pontinha do iceberg, porque daqui a pouco eu vou trazer essa outra bomba sobre essa questão aqui para todos vocês, porque agora quem vai trazer uma bomba é o William Vac, gente, tá? Que vídeo fenomenal. William Vac diz que a crise gerada pelo escândalo do Banco Master é tão grande que nesse momento não parece existir possibilidade de um acordão para que tudo vire em pizza. Então, para quem tá aí achando que esse escândalo do Banco Master sobre a relatoria do André Mendonça vai terminar em pizza, o próprio jornalista quer dizer, não, o escândalo é tão, mas tão grande que é impossível terminar em pizza. Ainda mais com o André Mendonça, agora relator dessa bagaça toda. Ou seja, assim como a CPI do INSS não terminou em pizza, deu um monte de prisão e cadeia, pode dar prisão e cadeia também nesse escândalo do Banco Master. É uma bomba. Gente, a pior coisa para esses ministros foi esta relatoria ter caído nas mãos do André Mendonça. O desespero tomou conta geral dos ministros do STF. Vocês vão entender o motivo do desespero, vejam só. Neste momento, o escândalo do Banco Master está se ampliando em duas direções. Neste momento. Eu estou colocando ênfase aqui nessa expressão neste momento, pois não se pode excluir que conteúdos de celulares do dono do Master façam as coisas mudarem de sentido e direção. Até aqui, prosseguindo então, são duas direções. A primeira é o que aconteceu hoje com a liquidação do Banco Pleno, que era mais um dos negócios da turma do Master, deixando espetada uma conta de uns 5 bilhões de reais a serem saldados pelo tal Fundo Garantidor de Crédito. Essa é uma direção. A segunda direção de expansão do conflito tem a ver com o Supremo, que vive uma crise externa e interna ao mesmo tempo em função do Master. Crise externa, por motivos que já tratamos muito aqui, tem a ver com a perda de credibilidade e prestígio num quadro abrangente de crise política. Mas enfrenta também uma crise interna de desconfiança, causada pela gravação de uma conversa fechada que os ministros atribuem a Dias Toffoli, e uma ação policial decretada por Alexandre de Moraes para investigar vazamentos oriundos da Receita Federal contra colegas do Supremo. A ação desceu mal entre eles. Espera-se que o novo relator das investigações sobre o Master, trata-se do ministro André Mendonça, dê à Polícia Federal carta branca, agir como acha que tem que agir. A sensação é de que não há muito no momento, de novo vou colocar ênfase nessa expressão, no momento, não há capacidade de controle em nenhum dos três poderes para estancar a crise e se chegar a um acordão, uma pizza do tamanho do Maracanã. Mas, neste momento, é imprevisível. Gente, então para quem estava aí, né, fazendo as suas apostas de que tudo isso, né, ia acabar em pizza, parece que não, gente, tá? Tanto é que o jornalista William Vac acabou de afirmar que agora sobre a relatoria do André Mendonça, né, gente, a coisa mudou completamente de configuração, né? Quando estava na relatoria do Dias Toffoli, gente, a gente sabia muito bem o que ia acontecer, né? Ia engavetar, ia sentar em cima de muita coisa, mas André Mendonça não, gente, tá? André Mendonça vai tocar o terror na relatoria desse escândalo do Banco Master. Inclusive, ele já deu carta branca para a Polícia Federal. Inclusive, a própria Polícia Federal acabou de soltar a maior bomba contra um ministro da Suprema Corte. Mais de 10 encontros. A Polícia Federal acabou de confirmar que um ministro do STF teve mais de 10 encontros com Daniel Vocaro. Essa notícia implodiu o Brasil nesse dia de hoje.